estou te ouvindo. Cadê você, Brandão? Cadê você, Brandão? Vamos ver. Opa, será que o Brandão... cara, pô, alguém precisa liberar. Por favor, moderadores, acha um presidente aí. Eu acho que ele não entrou do computador dele, não conseguiu entrar direto. Mas não tem problema, é tudo ao vivo e a cores, para variar. Por favor, os moderadores, organizadores aí, procurem aí o presidente. Já coloquei ele agora, acabei de colocar ele como... legal. Então, agora que você está com comando, meu presidente, vamos botar para quebrar, vamos derreter, vamos derreter o cabeção, como eu gosto de falar. E o bicho realmente vai pegar. Já está em Curitiba, no friozinho gostoso aí de Curitiba. Agora, não sei quem gosta, eu não gosto. Bem-vindo. Tamo junto. Boa, gente. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aí. De fato, acabei de chegar em Curitiba, estava em São Paulo, a gente estava organizando algumas frentes aí bem interessantes para nós. Como o Baba e o Alan comentaram, tem várias novidades aí que a gente tem para lançar no dia de hoje. A gente está numa aceleração aí realmente incrível, né? Tudo aquilo que a gente tem montado, tudo aquilo que a gente tem construído aí tem sido algo super extraordinário, né? Então realmente tem sido um prazer, né, construir tudo isso ao lado de vocês, né? A ideia hoje da apresentação é a gente poder falar um pouco, né, sobre alguns temas. Eu vou passar aqui um overview antes de entrar nas apresentações e nas novidades. Só para a gente poder deixar todo mundo na mesma página, né? A gente já vem conversando aí há algum tempo e a gente tem, né, enfim, vivenciado, né, e construído bastante coisas juntos. E realmente eu gostaria de agradecer, acho que em primeiro lugar, né, a toda a rede, a todos vocês aí, porque a gente realmente tem feito um trabalho incrível, né? A gente, né, entende que todas as questões, a gente já falou sobre isso lá atrás, mas todas as operações, né, como uma startup, né, como a gente sempre se posicionou, ela é uma operação que ela acaba tendo algumas dores de barriga, naturalmente, né, a gente tem ajustes a serem feitos, a gente, né, enfim, em vários aspectos pode cometer alguns equívocos, pode, né, às vezes ter algumas mudanças no meio do caminho que a gente vai precisar se adaptar, mas é exatamente isso, né? Eu acho que a gente até conversou na reunião dos Reds e acima, né, que de fato, né, marinheiro bom se faz em mar de tempestade. Então, a gente entende que dificuldades, né, eu acho que todo o mundo ele passa, é natural, né, essas dificuldades. Agora, como a gente se porta diante das dificuldades, como a gente se posiciona diante das dificuldades é realmente o que difere, né, as pessoas que realmente superam essas tempestades ou não. E a gente realmente fez isso com maestria, né? É óbvio, né? Eu acho que tem vários pontos, né, de melhoria, né, algumas reflexões que a gente sempre tem ponderado aqui para a gente avançar, né, como, por exemplo, na área de marketing, a gente tem se estruturado na parte de comunicação, a gente sabe que é uma área que precisa melhorar em vários aspectos, então realmente é algo que a gente, né, tem se organizado em várias frentes para a gente poder, né, deixar toda a nossa operação melhor, né, tanto a questão, né, do app, a questão, vou falar um pouco mais sobre isso, né, ao longo da nossa conversa aqui, a questão do helpdesk também, são frentes que a gente tem buscado melhorias, até porque a gente agora vem vivenciando uma fase de profissionalização e aceleração absurdamente grande, né? A gente acabou, dentro de todo esse cenário, né, acho que trazendo um pouco para quem, né, conhece a nossa história e tem vivenciado um pouco a respeito, né, da nossa operação, né, a gente vende energia, né, para o mercado. Inicialmente, eu já comentei isso em algumas lives anteriores, inicialmente a gente, né, trabalhava basicamente com 2 grandes grupos geradores, né, e dentro dessas 2 estruturas de grupos geradores, a gente trabalhou e operou durante um bom tempo. Né, quando a gente começou a crescer demais, né, um desses geradores ele ficou com muito medo nosso, né, no mercado, e eles falaram, cara, eu quero tentar te derrubar, eu quero tentar passar a perna em você, e eventualmente eles tinham lá valores milionários para nos pagar, e eles simplesmente não pagaram até hoje, né, não pagaram, inclusive eles ligaram essa semana querendo pagar, mas enfim, é uma conversa que depois a gente traz aqui para uma outra hora, mas que de uma certa forma a gente acabou né, conduzindo esse cenário,
e a gente se deparou dentro de uma situação que foi extremamente complexa, né, pela limitação de geradores que a gente tinha, né, porque eram dois, apesar de terem várias usinas, né, o maior dos dois ainda continuou operando com a gente, isso foi muito legal, mas que ao mesmo tempo a gente precisou se readaptar muito rápido, né? Então o mercado nosso é um mercado muito dinâmico. Então, você tomar uma rasteira dessa, às vezes, no mercado, ele exige algumas medidas, né, urgentes que a gente começou a trabalhar em cima disso, porque não teria como a gente ficar sem aquelas operações que a gente, né, injetava energia através dessa estrutura. E o que a gente entendeu? Né, quando, né, esse gerador ele acabou, né, gerando essa dificuldade para nós, né, de uma forma forçada, até mesmo estratégica para o lado deles, ainda que a gente pode questionar a questão ética, mas, assim, infelizmente, isso faz parte do mundo dos negócios. E a turma, né, acabou sendo muito mau caráter dentro dessa estrutura e a gente, né, com muita maestria e muita cautela, a gente falou, cara, então a gente não pode ficar dependente, né, de um único gerador. Ainda que esses caras não nos paguem, né, dentro da nossa estrutura, a gente precisa criar um modelo, né, se eles já se posicionaram no sentido que eles fizeram isso de sacanagem, né, em relação ao nosso mercado, a gente teve que se posicionar e falou, cara, eu preciso, né, a gente internamente aqui, a gente precisava se organizar do ponto de vista de estrutura de geração. Por que isso? Né, uma coisa é você ter lá um cheque de 1 milhão, né, a gente tem historicamente ali um volume de 5 milhões de comissões mensais que a gente paga, né, para os LECs. Né? Então, eventualmente, dentro desses 5 milhões, uma coisa é você ter um cheque lá de 2,5 milhões, né, 1,5 milhão para poder receber dentro dessa operação, né, e obviamente acaba se tornando fundamental. Outra coisa é quando você tem lá 10 cheques de 500 mil para receber, então isso facilita, gera muito mais conforto. Então a diversificação ela é algo saudável dentro das operações. Né? Por que a gente não diversificou antes? A gente sempre, né, nesse crescimento, né, que a gente tem hoje dentro da nossa operação, né, existiam várias coisas que a gente precisava implementar. Né? Então a gente nunca teve dificuldades com a nossa estrutura de geração, aquilo ali estava funcionando muito bem, e a gente acabou operacionalizando outras frentes, né, ao longo desse período. Né, quando houve esse default aí, né, essa inadimplência de um desses geradores, né, dentro da nossa estrutura, a gente falou, cara, a gente vai ter que, né, inclusive a gente veio, falou um pouco sobre isso, a gente chegou a conversar, né, eu sei que muita gente falou, poxa, seria legal se a gente pudesse, né, ter explicado um pouco melhor sobre a situação, facilitaria talvez um entendimento do todo. Então, assim, a gente, né, entende que é um ponto que a gente tem trabalhado aqui dentro para melhorias também nas questões de comunicação, então isso é algo que a gente tem trabalhado, né? Então, de fato, é algo que, né, poderia ter sido melhor comunicado, enfim, né, mas de toda forma a gente, né, passou isso com muita transparência, né, a gente sempre foi muito transparente em relação a todas as questões, mas é algo que foi muito curioso, assim, né, porque isso nos tornou muito mais sólido, né, em relação às nossas estruturas de geração. Né? Então a gente saiu de 2 parceiros, né, um a gente acabou eliminando a nossa operação, né, por motivos óbvios, e a gente começou a se estruturar para vários outros geradores. Então a gente começou a buscar geradores no mercado, geradores, né, também estruturados dentro dessas operações, e isso fez com que a gente tivesse um colchão muito mais sólido, né, do ponto de vista não de geração em si, mas justamente se um desses caras, né, ele tiver algum problema financeiro, como aconteceu, né, nesse caso que eu exemplifiquei, né, você não está tão exposto. Né, e a gente está num mercado que a gente precisa trabalhar a favor das probabilidades, né, ao nosso lado. Então, se um desses geradores tiver algum problema financeiro, né, se for um, beleza, a gente tem outros 7 para poder sustentar a nossa operação e tornar ela cada vez mais eficaz. Isso, obviamente, não para por aqui, a gente está buscando cada vez mais parceiros dentro da nossa estrutura, né, e justamente é isso que a gente tem trabalhado aqui dia após dia, né, para que cada vez mais a nossa operação seja mais sólida, né, também no aspecto, né, de geração. Então, acho que é muito interessante isso, porque, né, essa dificuldade que a gente passou fez com que a gente tomasse essas ações de uma maneira mais rápida, né, para poder se estruturar. Quando a gente se deparou, ou eu como presidente da empresa, a gente se deparou dentro desse cenário, eu falei, cara, eu vou abrir, né, como em todas as questões, né, a gente estava já trabalhando a favor das nossas probabilidades, por que não criar outros caminhos? Né? E coincidentemente, eu tenho um grande amigo meu, né, que ele é um cara, ele é um multibilionário, né,
de um outro mercado, ele é um dos caras mais ricos do Brasil, né, talvez um dos caras, arrisco a dizer ali que talvez um dos 5 que tem mais liquidez, né, em termos financeiros, né, ele sozinho ele é infinitamente maior do que qualquer uma dessas estruturas de geração que a gente comentou, e ele acabou adquirindo alguns projetos, né, de um conhecido dele, né, enfim, algo em torno de uns 200 mega, e ele acabou adquirindo esses projetos, e ele veio até mim e falou, cara, eu estou com esses projetos, eu tenho uma dificuldade, acho que como a maioria dos grandes geradores, né, eles têm essas dificuldades, falou, cara, eu preciso dar vazão na venda dessa minha energia, e eu sei que você tem uma estrutura aí, que vocês têm uma estrutura que realmente é algo incrível, né, que tem vendido energia mais do que qualquer operação hoje no Brasil, e de fato, assim, não adianta, cara, eu sei que tem concorrentes que tentam fazer o que a gente faz, pode vir estrutura que for, cara, não existe, assim, a junção que a gente criou, e essa sinergia que a gente tem, né, do nosso aplicativo, da rede, cara, é imbatível, assim, de verdade, a gente, né, é sempre venda recorde, o que a gente tem hoje de volume de vendas, assim, é absurdo, né, é muito, eu arrisco a dizer que a gente vende mais do que todos os nossos concorrentes somados, né? Então, assim, é algo que não tem, assim, é sem precedentes, né? A gente já falou sobre isso, a gente vende 10 vezes mais do que Santander, 10 vezes mais do que uma porrada de grandes geradores aí, e realmente é algo que chama a atenção do mercado, né? Então, chamou a atenção dele, e como ele é um cara muito próximo, eu sempre tive muita relação com operações financeiras, né? Muito oriundo das operações da Alexandria voltadas ao B2B, quando a gente fazia a estruturação de Project Finance, eu buscava capital no mercado, né, para poder fazer a construção desses ativos, né, a gente já tinha feito alguns negócios no passado, e ele veio me procurar recentemente, isso faz uns 3 meses atrás, mais ou menos, ele veio me procurar, e aí eu falei para ele, cara, a gente pode, né, se ajudar e tal, nesse sentido, a gente pode trazer as tuas usinas para a nossa operação, e acabou que ele foi gostando da conversa e ele, né, fez uma proposta de injetar um capital dentro da nossa estrutura, né, que é um capital transformacional, assim, né, é estratosférico, para não dizer, né, e para poder acelerar a nossa operação, né, e gerar alguns objetivos aqui dentro do ponto de vista de geração. Aí a gente, dentro, né, de uma situação em que a gente precisava, né, criar colchões, né, o plano saiu melhor do que a encomenda, né, a prática saiu melhor do que o planejado, justamente porque, né, a gente já imaginava que dentro da estruturação com mais de um gerador, de 2 geradores no caso, né, a gente já conseguiria se solidificar de uma maneira sem depender de nada, né, aconteceu que subsequentemente um investidor chegou e falou, cara, eu tenho um dinheiro aqui que, assim, o cara ele é multibilionário, assim, dinheiro para ele realmente, cara, mais uma vez, assim, o cara é maior do que muitos países em capital próprio, né, então, assim, é bizarro. E ele encostou dentro da nossa operação e falou, cara, então eu vou injetar essa grana transformacional e a gente tem um plano aqui para executar, né, ao longo desse período, né, e é óbvio, né, a gente tem aqui, né, algumas metas, né, dentro desse nosso objetivo, né, e a gente, óbvio, que precisa se estruturar, né, então, assim, aquilo que a gente sempre vinha falando de ser uma startup, né, é óbvio que eu acho que tem qualidades que são muito positivas em relação à operação da startup, né, porque ela, de fato, é uma operação que ela é dinâmica, ela é ágil, né, e o legal desse investidor na pessoa física, né, sendo um bilionário, é que ele é do tamanho ou maior do que um fundo, né, sem ter as travas de um fundo. Né? Então, para a nossa operação é muito saudável, porque ele gosta do modelo de venda, ele gosta do modelo de rede. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque a gente cria uma sinergia ainda maior, porque a gente acabou ficando com dinheiro e caixa infinito nessa história toda. Né? Então, assim, não tem concorrente hoje dentro do mercado. Né? Então, assim, que a gente sempre falava, os concorrentes, cara, eles não têm a agilidade que a gente tem, concorrentes não têm o app que a gente tem, não tem a rede que a gente tem, e hoje a galera não tem o dinheiro que a gente tem, assim, então, tão simples quanto isso, assim, né? Porque a nossa operação ela acabou se tornando talvez a operação mais sólida desse mercado, assim, eu arrisco dizer que talvez mais sólida do mercado de energia e mais sólida do mercado, provavelmente até de multinível, né? Justamente porque a gente tem um caixa para subsidiar a nossa operação de rede. Então, assim, não é uma empresa que a gente tem caixa, né, infinito para subsidiar a nossa operação. Então, é algo incrível que a gente acabou construindo aqui, e de fato, né, quando a gente estruturou essa operação, foi o que eu falei, cara, né, a gente cria aqui 2 colchões, acabou criando, né, justamente para poder gerar essa retaguarda para a gente poder vender,
né, até o infinito, que é o que a gente gosta de fazer. Então, dentro dessas estruturas, né, isso foi muito legal, porque isso também nos coloca num outro patamar de aquisição de projetos, né? Então, a gente, né, começou a buscar também ativos, né, na área de energia para a gente fazer arrendamento dessas operações. Então, a gente começou a buscar mais parceiros. A nossa meta, a gente sai aqui de largada com 200 mega, né, em algumas regiões que a gente tem, usinas, né, são 26 mega no Paraná, né, uma porrada de usinas, né, mais aqui na Redondeza do Paraná, tem várias usinas no Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, isso usinas, né, que são usinas de nosso portfólio aqui, né? Então a gente tem aí realmente uma pluralidade de ativos, e a nossa meta, né, é transformar esses 200 mega em 700 mega em mais ou menos 8 meses, tá? Então a gente vai buscar aqui, né, então é um trabalho aqui de estruturação que vocês não imaginam. Assim, eu tenho vivido aqui de uma forma muito intensa, e assim, e é uma forma intensa muito boa, assim, porque eu adoro trabalhar, adoro né, construir. Eu acho que o que a gente tem feito realmente tem sido muito prazeroso, né, e esse momento é muito legal, assim, porque a gente está estruturando a nossa operação para se tornar cada vez mais sólida, né? Então a gente tem, né, se estruturado, por exemplo, na área de marketing, né, eu até comentei sobre isso. Então a gente vai trabalhar muito pesado, porque o nosso produto, realmente, o nosso modelo, a gente não fez nada de marketing, ainda nem mexeu em redes sociais, né? A gente, cara, assim, né, só a rede com esse crescimento orgânico nos tornou o que a gente é. E o nosso produto, né, por ser muito tecnológico, ele chama muita atenção no mercado de mídia. Então a gente vai divulgar, né, vai começar a fazer um trabalho massivo também, né, nas redes, e um trabalho massivo na mídia, né, para a gente sair em veículos de comunicação. E o que é interessante disso, né, nesses veículos, é porque existe uma velha máxima, numa frase que o Peter Drucker, né, que ele é chamado o guru do marketing, ele dizia, que eu particularmente gosto muito, né, que o trabalho do marketing é tornar supérfluo o esforço de vendas. E é muito mais fácil a gente vender, convidar Alex para entrar na operação, né, falando, poxa, é verdade, eu vi vocês lá na Veja, é verdade, eu vi vocês aqui no História Negócios, eu vi vocês aqui no Valor Econômico, eu vi vocês aqui na Globo. Então, a gente sabe que gerar né, esse frenesi, né, midiático, ele é muito positivo para as nossas operações. E a gente até então não tinha feito isso, né, apesar de que a gente carrega o mesmo produto, né, lá atrás, porque a gente precisava criar uma estruturação, porque não adiantava a gente sair querendo se mostrar para o mercado se a gente talvez não pudesse suportar o volume de pessoas e de energia que viria dentro dessa operação. E a gente criou uma estrutura para poder realmente suportar, inclusive, né, um boom na mídia, né, para que as pessoas falem a nosso respeito, para que elas comentem a nosso respeito e elas venham fazer parte da operação. E, inclusive, isso vai facilitar a vida de todo mundo, porque vai tornar mais fácil, inclusive, né, todos os processos de vendas e adesões, né, que a gente vai acabar trabalhando em cima disso. Então, essa é uma das frentes, né, que a gente tem trabalhado muito pesado. Toda a parte de governança, a gente está trazendo gente pesada para a área financeira, contábil, né, internamente, porque acaba que toda operação de investimento massiva, né, como a gente acabou fazendo agora, exige, né, toda essa estruturação. Então a gente está, né, trabalhando aqui nesse sentido. Né, todo o time de originação, né, a gente tem aumentado, a gente sabe que alguns LECs têm, né, eu tenho uma usina aqui e tal, para poder colocar aí no portfólio da Alexandria, como que eu faço? A gente sabe que a turma tem essa necessidade de trazer esses cases para nós, inclusive a gente vai passar a remunerar, é algo que a gente não vai remunerar especificamente em rede, né, uma remuneração para o Lex que trouxer esses ativos, né, que vai ser uma remuneração à parte, que a gente vai dar para Lex que trouxer ativos, né, que a gente acabar fazendo a adesão, né, desses ativos para dentro do nosso portfólio. A gente está trazendo uma pessoa específica para essa estrutura de originação. Então a gente tem começado a organizar a casa, né, para realmente sair daquele corpo de uma startup, eventualmente ali com alguns processos um pouco falhos, né, para uma estrutura de capital extremamente robusta, né, que suporte, inclusive, toda essa estrutura de governança e gestão, sem perder a nossa essência de dinamismo, né, porque o que carrega,
né, toda essa solução que a gente trouxe, é isso, a gente mantém o dinamismo, mantém as velocidades, mantém as rápidas decisões, aqui não vai ter um conselho deliberativo que a gente vai precisar sentar e levar 6 meses para tomar uma decisão, porque, de fato, a gente tem que ser muito dinâmico, a rede precisa ser muito dinâmica, a gente precisa, né, tomar decisões rápidas, agir rápido, a gente tem que perceber rápido o mercado, né, e vocês sabem disso, porque a própria rede ela se expande muito rápido, então se a gente não for, né, como empresa, né, e as decisões não forem dinâmicas na mesma velocidade, isso gera um descompasso na operação, o que não é muito legal, e a gente mantém isso, então a gente trabalha, né, em prol de ter um business bem estruturado, né, que é o que a gente tem feito incessantemente, a gente está buscando gente no mercado, inclusive, né, várias vagas abertas para dentro da nossa operação, né, então, inclusive, se vocês quiserem trabalhar, né, quem não for de rede, eventualmente conhecer alguém, né, que queira trabalhar dentro da Alexandria, né, será muito bem-vindo, então a gente realmente tem contratado muitas pessoas para poder dar todo esse suporte, né, para o mercado, que a gente sabe que a gente vai lançar um boom. E eu fiz até uma analogia, né, porque o que a gente está gerando aqui é justamente um tsunami, né, no mercado. Então, esse tsunami, pensando, né, do ponto de vista de uma onda, né, de uma oportunidade, né, essa onda é uma onda que realmente é importante, né, que a gente venha surfar ela, e a gente só não passe e veja para não surfar a onda das nossas vidas. Né? Eu acho que todo mundo aqui tem essa mesma oportunidade de fazer história, porque a gente realmente está criando um movimento único. A gente já vem criando um movimento único que muita gente nunca viu. A gente teve essa dificuldade porque o próprio mercado entendeu que a gente estava criando um movimento único, teve um desses geradores que tentou nos dar uma canelada, né? E obviamente por motivos aí até recentes, a gente tem, né, certeza que esse foi o objetivo deles, mas aquilo que não nos derruba nos deixa mais fortes, né? E no final da história os caras simplesmente criaram um monstro, hoje a gente tem mais capital do que eles, inclusive, e talvez por isso que eles me ligaram querendo fazer as pazes, né? Talvez seja por isso, falando, porra, agora realmente, cara, eu não tenho chances contra você, aquilo que eu tinha de arma agora não me resta mais nada, a não ser talvez te ligar e querer fazer as pazes com você. Então a gente percebe um pouco, né, desse movimento justamente pela estruturação que a gente acabou ganhando pelo corpo, pela musculatura que a gente acabou ganhando, e a gente vai gerar esse movimento no mercado. Agora é você tomar essa decisão, falar, cara, eu vou surfar essa onda, eu vou estar junto nesse movimento único que esse mercado vai fazer, porque a gente vai ganhar muito dinheiro juntos, e a gente realmente vai fazer história. Eu acho que ninguém está aqui, né, e pelo menos eu tenho um sentimento dentro de mim que eu não quero passar nessa terra sem ter deixado um legado. Eu acredito que a gente está fazendo isso juntos. Eu só sou uma mera peça aqui dentro de um quebra-cabeça, né, compostos por vários e milhares leques, né, dentro da nossa estrutura. Né, eu tenho a minha função, assim como vocês, ninguém é melhor do que ninguém, e todos fazemos juntos esse mesmo trabalho. E realmente é algo incrível. Assim, e a forma com que a gente conseguiu sair, né, e se estruturar e se organizar disso foi realmente primorosa. Né? Então, de fato, aqui o que a gente acabou construindo foi incrível. Tá? Então, de fato, hoje, dentro do mercado, não consigo ver nenhuma empresa tão sólida, né, e tão estruturada, né, diante de tudo isso que a gente acabou construindo nesses últimos dias, como a gente está. Então, assim, isso, né, dá muita segurança para você desenvolver um trabalho, e o trabalho das tuas vidas, das minhas vidas, das nossas vidas, né, porque, de fato, é algo que tem sido incrível, o movimento é incrível, né, e a gente tem tomado também algumas iniciativas, né, em relação a isso. Só um ponto que eu acho que é importante, né, antes da gente entrar aqui dentro das nossas novidades, né, essas questões, né, também em relação à parte de geração, né, em virtude, né, desse default que esse gerador acabou acontecendo e tal, e a gente parou de jogar, né, esses contratos para dentro das operações deles, né, isso fez com que a gente também deixasse de jogar esses contratos e, por consequência, alguns clientes, né, eles devem demorar um pouco mais, aí, mais uns 60 dias, né, para conexão, porque acabou, infelizmente, né, fazendo parte desse processo, né, de desconexão lá, né, e depois conexão. Tá? Então a gente realmente aqui, né, tem feito algo incrível, né, eu acho que dentro desse trabalho aqui, do que né, a gente realmente tem estruturado, então a própria rede conseguiu fazer isso com maestria, mas a gente está trazendo aqui algumas ferramentas, né, para suporte da rede. Né, uma delas, né, é o próprio aplicativo do cliente, né, ele já está pronto, né, a gente já tem o portal do cliente, ele já consegue saber, né, em que status está essa geração dele,
mas a gente agora já subiu para as lojas, né? Esse app agora é só uma questão de aprovação das lojas, assim, porque elas passam ali por um crivo. Então o app já está pronto, ele só está esperando as lojas darem um ok. E realmente nesses processos iniciais, né, quando é uma revisão, como no caso do app da Alexa, é mais rápido. Né, quando você submete um aplicativo novo, eles passam, apesar de que na Google é um pouco mais rápido, mas na Apple, por exemplo, eles têm um trabalho, né, de testes muito mais elaborado. E isso faz com que às vezes demore um pouquinho mais, né, para que esse app seja disponibilizado para o cliente lá na ponta. Então a gente está melhorando muito, né, todos os nossos processos, né, nos processos de informações para os clientes, os processos, né, de mostrar e demonstrar eventuais atrasos, comunicação. Então a gente tem buscado realmente aprimorar todos esses detalhes e agora a gente tem estrutura para isso, né? A gente pode resolver várias coisas ao mesmo tempo dentro de um crescimento orgânico, né? Então às vezes você tinha que escolher, né, de uma forma orgânica também como a gente iria progredir. Hoje, né, a gente até tem conversado, eu tenho conversado muito com o Marcelino, né, que a gente hoje tem essa possibilidade de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo na área de TI. Desenvolver o app do cliente, desenvolver, né, algumas ferramentas, porque como a gente agora está adquirindo um portfólio muito grande de usinas, a gente desenvolveu lá atrás um aplicativo que monitora usinas, chamado X-Monitor, né, então a gente vai poder monitorar usinas, né, através dessa estrutura também, a gente está reativando esse produto, então a gente está colocando gente para poder fazer isso. Então, assim, tem várias, né, nuances, né, dentro desse mercado que a gente entende, né, que é importante ou que são importantes para que a gente possa, né, do mercado de tecnologia, desenvolver em paralelo para que a gente tenha tudo isso. Então, a parte de rede, então a gente está trabalhando muito pesado para deixar o app, né, muito amigável, né, tanto para as questões, né, da injeção quanto para as questões da própria rede, poder ver teu time. Então, são aprimoramentos que a gente vai começar a acelerar. Então, todas as frentes a gente está acelerando, pisando no acelerador. Então, a gente tem que estar muito alinhado nisso, porque tem que estar todo mundo comprados desse mesmo objetivo de aceleração. Então, a empresa está acelerando, o Lex acelerando, então a gente realmente está nesse movimento, né, para poder galgar todos os nossos objetivos. Então, a gente realmente tem esse objetivo, né, de chegar, né, em mais ou menos 8 meses ali com 700 mega. Né, o nosso objetivo é fazer com que a valorização da empresa chegue a 12 bilhões de reais. Realmente a gente já vai chegar dentro de uma das maiores empresas do Brasil, né, em mais ou menos 8 meses, né, que é o nosso objetivo, e eu tenho certeza que a gente consegue galgar isso. E a gente percebeu também, diante disso, né, que a própria estrutura do banco, agora com todo esse capital injetado, né, seria fundamental que a gente gerasse um pouco de track record. Né, hoje eu estava em São Paulo justamente discutindo sobre os produtos bancários, né, do que a gente pode aplicar na nossa estrutura, né, e a turma lá entende que é legal a gente criar, né, alguns track records, porque uma coisa é você a gente já tem um bilionário do nosso lado, então isso já nos dá né, realmente uma chancela, né, para o mercado financeiro. Então hoje a gente está grandão para o mercado financeiro já com isso. Trazendo um track record, né, que seria um histórico aqui em português, daquilo que a gente vem construindo, né, de baixa inadimplência, né, as nossas inadimplências realmente reduziram bastante. A gente começou com 23% de inadimplência, né, das contas lá no início das que estão sendo injetadas, já tem muita conta sendo injetada, né, a nossa inadimplência tem baixado mês a mês, né, ela está mais ou menos na casa de 9% hoje de inadimplência. Nosso objetivo é chegar em 5%. Né, então a gente tem trabalhado em prol disso para que essas injeções comecem também de uma forma, né, aumentar esse volume de injeções e ao mesmo tempo, né, diminuir a inadimplência. Então tudo isso, né, colabora para que a gente gere um corpo estruturado para que a gente possa ir para o mercado captar, né, enfim, recursos, captar operações financeiras, e a gente, como rede, vai acabar ganhando em cima disso, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Essa estrutura do banco e essa estrutura colaborativa, a gente só acabou entendendo que seria mais interessante a gente cadenciar um pouco mais, né, com essa estrutura financeira que veio, né, para nos dar esse aporte. A gente entendeu que faria sentido a gente levar mais uns 4 meses ali de track record, né, para a gente lançar essa nossa operação do banco, né, mas ao mesmo tempo que a gente está sendo, né, conservador. Hoje em São Paulo, a turma já, né, já me colocou na parede e falou, cara, de repente a gente vai ter que acelerar essa estrutura do banco, porque para a rede é muito bom, né? Eu acho que para nós também é muito legal.
E de fato, né, a gente está vendo algumas vantagens nisso tudo, a gente tem estudado alguns mecanismos que vão ser muito legais, a gente vai vir aqui e vai trazer isso no momento oportuno, mas só para entender que a gente começou a cadenciar algumas coisas, né, dentro desses prazos para torná-los todos factíveis, tá? Então a gente está muito animado, né, em relação a tudo isso, né? Um ponto, né, da questão de governança que a gente acabou implementando também, que acabou surtindo um pouco de efeito, né, e discussões, né, dentro da nossa operação, é a parte da contabilidade. Então, dentro dessa estrutura de contabilidade, a gente acabou implementando no aplicativo para vocês vivenciarem um pouco mais, e houveram algumas discussões, né, em relação a isso, se podia a pessoa física emitir, né, receber, não receber. A gente sabe que algumas pessoas ficaram em dúvida nesse sentido, e de fato, né, a gente tem aqui uma tendência de criar, né, ou tornar a nossa operação cada vez mais estruturada, né? Acho que a questão da governança ela é importante, né, para a gente poder né, operacionalizar isso, né? Então, até pelo próprio investimento, né, dessa nossa estrutura hoje, todo o aspecto de governança, cuidados em relação a notas fiscais, isso vai ser importante para nós daqui para frente, transparência cada vez mais, né? Isso tudo será muito relevante, mas a gente também, né, tem que ter um bom senso aqui, né? Não adianta a gente impedir uma pessoa física de emitir uma nota fiscal ou de poder participar disso, enfim, né? Então a gente está trazendo soluções também para que isso seja possível, né? Então, se a Uber consegue, né, fazer com que as pessoas físicas recebam, a gente também vai fazer, né? Então isso é algo que isso está dentro do nosso objetivo, então fiquem bem tranquilos em relação a isso, né? Eu sei que houve aí, né, um burburinho em relação a isso, mas a gente rapidamente aqui já entendeu que isso estava gerando mais confusão do que ajudando, então, né, fiquem tranquilos, né, ainda que você decida e prefira, né, trabalhar como pessoa física, a gente vai dar um jeito para você continuar recebendo. A gente entende que você receber como pessoa jurídica acaba sendo até, né, mais seguro, eventualmente, para você paga um pouco menos impostos. A gente sabe que a estrutura jurídica no Brasil ela acaba sendo muito mais vantajosa, né, ainda mais quando você ganha bastante dinheiro, né? Então, você ser pessoa física ganhando dinheiro é melhor você ser uma empresa, uma pessoa jurídica ganhando muito dinheiro. Aí depois a gente pode aqui entrar em discussões maiores, mas é algo bem interessante que você pense, né? Você que quer ganhar muito dinheiro aqui dentro da nossa estrutura, que você pense, né, em estruturar a tua operação muito mais voltada a uma pessoa jurídica do que pessoa física, mas a gente sabe que muita gente entra na nossa operação e acaba, né, optando por seguir, né, como pessoa física, tá? E para colaborar, né, dentro das nossas operações, eu acho que trazendo aqui esse overview que eu achei importante, né, mostrar para vocês, trazer essa solidez aí que a gente hoje se encontra, né, a gente acabou, né, dentro desse plano de aceleração, também lançando aqui algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês, né, que a gente entende aqui que são fundamentais aqui para poder colaborar, né, com o nosso plano de crescimento, né? Então a gente entende aqui que trazer isso daqui para o mercado acaba sendo fundamental. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo, né, minha tela? Eu não sei se ela vai ficar em tela cheia aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá bom, para mim tá muito bom, Alexandre. Boa. Deixa eu ver. Se eu colocar em full screen aqui, vocês conseguem ver? Ou não? Eu tô vendo jeito normalmente. Do jeito que tá aí, tá ótimo. Tá ótimo, boa. Então, gente, a gente tá, eu sei que muitos já viram isso, cara, isso acabou... Não, agora eu não tô vendo mais, tá? Não? Deixa eu ver Não. então, peraí. Deixa eu sair aqui, ó, eu vou... só um pouquinho. Parou de compartilhar aqui, né? Deixa eu só fazer Você tem que novamente. colocar no teu dispositivo aí, você tem que colocar tela cheia. Eu já coloquei, mas é que o Mac com o Google aqui, eles são meio estranhos, mas tudo bem. Só vou ocultar aqui, ó. Agora sim. Boa. Eu vou só ocultar aqui o... Boa. Boa. Agora. Isso, tá ótimo. Melhor. Para ninguém ver o que vem no próximo. Tá ótimo assim, tá ótimo assim. Legal, boa. Então, eu sei que isso acabou já ocasionando bastante cadastro aí dentro da nossa operação. Eu hoje até me assustei com o volume de cadastro que a gente teve aqui. Realmente estamos indo muito bem, né? E a gente acabou lançando essa promoção aí, né, da adesão, né, que era R$ 199,90 para R$ 99,90. Que, de fato, a gente não quer deixar ninguém de fora dessa onda, né? Então, a gente sabe que a gente tem criado, né, o maior movimento hoje do Brasil, né, e a gente não quer deixar ninguém de fora, né? Então a gente sabe que isso gera um efeito muito positivo,
né, no volume de cadastros, volume de vendas, né, também de energia, porque, consequentemente, isso gera mais vendas e também mais pontos para você, né, que indicou essa pessoa. Então, é muito legal, né, essa estrutura, né, de R$ 99,90 para que a gente volte, né, ao valor de promoção para justamente trazer mais pessoas, né, como a gente entendeu que esse é um movimento interessante para trazer mais pessoas para isso. Né, como que funciona, né, e como funcionará a estrutura de bônus e indicação? Tá? Basicamente, quem indica continua, né, com os mesmos R$30 e a diferença está dentro dos níveis, né, a gente está mantendo a mesma profundidade aqui, né, a gente geralmente divide com a rede 60-40, nesse caso promocional a gente está dividindo 70-30 com a rede, né, então a rede está ficando com 70% de toda a operação de indicação. Né, ainda que o bônus tenha sido reduzido, né, de 10 para 5, né, em virtude, né, do app, ele continua remunerando em 2 níveis de Yellow, 2 níveis de Orange, né, o nível de Red, Purple, Blue e Gradient. Né, então a gente consegue remunerar nos mesmos níveis de profundidade, né, ainda trazendo esse valor aí de R$ 99,90 que realmente acabou tendo um boom, e a gente tem certeza, né, que você vai acabar trazendo muita gente para a tua operação, né, trazendo muitos pontos aí para você, né, participar disso e poder realmente fazer história com a gente. Né? Uma das coisas que a gente está lançando também, mais uma novidade aqui, é a comissão, né, de indicações em dobro. Tá? Quando você, né, isso só vale para o mês de junho, tá? Esse R$ 99,90, a tendência é que ele possa ser até postergado, tá? Mas a gente também está deixando aqui a promoção até dia 30 de junho, tá? Justamente para poder ver, a gente não sabe, pode ser que a gente pare, né, dia 30 de junho e você vai perder a oportunidade de entrar ou colocar a gente, né, com R$ 99,90. Então, isso é importante, que todas as promoções são válidas. Agora, essa daqui, dificilmente a gente vai seguir com ela, então, né, não percam a oportunidade. A gente está fazendo realmente um valor promocional de indicação, e se você, né, indicar alguém, né, e chegar, né, até o 5º Lex de indicação nesses próximos, né, 14, 15 dias, né, realmente você vai acabar ganhando dobrado, né, o teu cadastro. Né? Então, assim, se você cadastrou 4 pessoas, você vai receber R$30, né, para cada pessoa que você cadastrou. Se você cadastrar 5 pessoas, você vai receber R$60 para cada pessoa que você cadastrou, e além disso, você vai conseguir, né, para cada outra pessoa que você indicar, né, você vai continuar ganhando os R$60. Então, você basicamente... Vamos. Peraí, Brandão. Peraí. Vamos por partes. Vamos entender esse negócio legal. Então, quer dizer que se eu cadastrei uma pessoa, eu ganho 30. Sim. Cadastrei 2 pessoas, 60. Sim. 3 pessoas, 90. 4 pessoas, 120. Quando eu cadastrar a 5ª, sim, eu ganho R$300. R$300. Exatamente isso. A 6ª, eu vou para 360. 360, exatamente. A 7ª, eu vou para 420. É isso aí. Caraca, velho, explodiu. É isso aí. Ó, lembrando que a dobra é só pro cadastro direto, tá? Tem que fazer essa observação. E os cadastros efetuados a partir de hoje, dia 16, até o final do dia 30, tá? O que foi feito, a comissão foi paga, e essa dobra, ela vai ser paga, né? Esse extra vai ser pago no 5º dia útil, junto com o bônus mensal. Perfeito. Tá? Legal? Exatamente isso. A gente vai consolidar todo o resultado, você vai ganhar normal os R$30 da indicação, né? E o bônus do dobrado você vai ganhar no 5º dia útil, né? No fechamento ali do mês de junho, tá? Então não percam essa oportunidade desses próximos 14 dias aí, realmente de fazer isso acontecer e aproveitar essa oportunidade de colocar o máximo de gente possível. Hoje a gente já teve uma porrada de cadastros sem a turma saber disso, né? Somente com os R$ 99,90 a gente já está batendo recorde de cadastro aqui. Então, assim, a gente sabe, né, que agora, assim, essa galera já se deu bem, né? Porque muita gente já colocou, já teve gente que colocou mais do que 5. Hoje mesmo já se deu bem sem saber. Né? Então, assim, sabendo disso, a gente tem plena certeza que isso vai realmente explodir. Né? Então,
tenham, né, em mente isso. No 5º cadastro, tudo dobra. Então, você pode cadastrar 100 pessoas que você vai ganhar sobre essas 100 pessoas dobrado, tá? Então, agora é a hora para você sair cadastrando gente, levando gente para dentro Ou seja, Então, 10 não, pessoas, R$ 600. é o que eu ia falar. Então não depende de sorte. De hoje até o final do mês, R$ 99,90 apenas. Cadastrou 10 pessoas, botou R$ 600 só de indicação direta. Isso mesmo. Oh, beleza. Segura, papai. Cara, isso aí é realmente para a gente não deixar ninguém de fora desse movimento, né? O patrão ficou. Ô, André. Não, super lúcido aqui, André. A gente realmente pensou bem aqui nessa promoção aqui, cara, mas a gente tem certeza que vai gerar muito resultado para todos nós aí, né? Mas, enfim, essa questão, né, e não é só isso, né? A gente tem aqui, né, também uma promoção, né, para quem vender mais em termos de quantidades de vendas. Aqui a gente não está falando de valores, né, mas quem vender mais, os top 15 vendas, né, vão ganhar cada um, sem precisar de sorteio nem nada, os top 15 que baterem, né, os 15 que mais venderem em termos de números de contratos aprovados, liberados dentro da nossa operação das vendas feitas até o dia 30, a gente sabe que a gente tem, né, um prazinho ali para a parte de compliance e tal, mas, né, as vendas feitas e realizadas até o dia 30, a gente vai fazer também isso no mesmo fechamento do mês para pagar no bônus do 5º dia útil, né, R$1.000 para cada um dos 15 que forem top vendas. Então, se você for lá e vendeu, né, 20, 30 contratos naquele mês, você vai ter certeza que você vai acabar ganhando R$1.000 de bônus, né, e não precisa de sorteio para isso, né? E lembrando que as vendas, né, Brandão? As vendas já valem desde o dia 1º, né? Exato. Não importa, as vendas já foram. Deixa as reações aí, o pessoal bater palminha, deixa torar o. Show de bola, cara, show de bola. Então o vendedor vai ganhar, o recrutador vai ganhar. E será que tem mais novidade ainda, não? Caraca. Então essa daqui é muito boa, né? Enfim, isso tudo para a gente poder, né, fazer parte desse movimento aí, né? Então, quantidade de vendas, né? O camarada pegar, por, sei lá, 10 continhas de 300. Isso, perfeito. Aqui a gente não está levando em consideração o volume financeiro daquela venda, né, o volume de vendas. Quanto mais conta você colocar para dentro de casa esse mês, né, você vai ter mais chances de ganhar esse R$1.000 de bônus. E é óbvio, né, que você já vai ganhar bastante dinheiro com essa comissão, né, e mais, né, R$1.000 no bolso é sempre bom, né, já é um... Então só para entender, não importa se uma pessoa for e vender R$5 milhões, mas fizer uma venda só e tiver alguém que venda 2 vendinhas de R$300, essa pessoa vai estar na frente do que vendeu 1 milhão. Correto. Ou 5 milhões, né? Essa promoção, sim, correto. Exatamente. Fantástico. Eu tenho uma pergunta, já é dezembro já, Brandão? Porque já está no Natal, já é Natal? Boa. Pro Natal tem novidades aí, cara. Tem coisas boas para vir aí próximo do Natal, tá? A gente já vai trazer essa novidade aí para vocês, cara. Então, enfim, né? A gente tem essa promoção também adicional, tá? Uma outra, né, promoção interessante aqui, né? Para quem, né, quer fazer parte, né, do nosso resort, né? A gente está aí com a nossa, né, enfim, com o nosso programa aqui do resort. Então, a gente tem aí, né, dentro desse cenário, a gente está estendendo as qualificações, né, até dia 30 de setembro, tá? Então, a gente deve fazer as datas aqui do resort em dezembro, tá? Na segunda semana de dezembro. Então, a gente está aqui se organizando, né, para poder fazer com que as qualificações elas se estendam até setembro, né, para que você possa bater esse resort com a gente. Então, a gente tem que lembrar que os pontos, né, nesse mês já vão começar a contar os pontos das injeções da energia, tá? Então, a gente, né, sabe que os pontos eles começam a contar a partir da segunda injeção de energia, porque a primeira ela geralmente vem pela metade, então a gente não conta a primeira, porque ela às vezes vem parcial, porque a gente consegue começar a injetar na metade do mês, às vezes. Então, na segunda fatura de energia, isso começa a somar os pontos, né, para você, Lex, também do ponto de residual, tá? Isso vai começar a ser visto no aplicativo nesse mês, então a gente tem trabalhado para mostrar isso para vocês, porque isso vai dar um boom na pontuação de vocês e aumentar as chances de você bater Blue, né? Ou então 1 milhão de pontos em 50% de VME. Então, se você bater o Blue,
né, ou chegou a 1 milhão de pontos em 50% de VME em qualquer mês, né, seja ele retroativo até dia 30 de setembro, né, você vai poder estar com a gente nesse resort incrível, tá? Então a gente está realmente muito animado, né, com esse programa, então a gente entendeu que seria legal, né, a gente estender isso e fazer o resort em dezembro, vocês já vão entender o porquê, né, para que a gente possa estar junto e compartilhar, né, desse momento junto aqui em qualidade. Né? Então realmente isso é algo muito legal e a gente, né, espera ver todos vocês aí nesse resort. Né? Tem mais promoção ainda, não? Tem mais promoção. Calma aí. A gente também vai sortear, né, uma cabine do Cruzeiro, né, do Cruzeiro de 2026, né, também para quem gerar mais resultado. Né? Então a gente sabe aqui, né, que tem alguns programas de sorteios, né, e a próxima cabine de Cruzeiro, né, a gente vai acabar fazendo esse sorteio, eu já vou comentar quando, né, mas a gente vai ter aqui basicamente 3 novos leques, né, cadastrados, você vai ter direito a um número da sorte, né, 3 novas vendas aprovadas dentro do mês, você vai ter um número da sorte. Então isso vai ser cumulativo, né, para que a gente venha sortear, né, para quem realmente gerar. Obviamente quem tiver mais número da sorte vai ter mais chances de ganhar esse sorteio, mas qualquer um pode ganhar dentro desse cenário. Né? A gente sabe, né, que houve um ganhador no Cruzeiro passado, e é muito legal poder participar desse Cruzeiro, realmente foi muito legal, né, estar com vocês, então eu tenho certeza que isso também é mais um chamariz para que você possa participar com a gente do Cruzeiro, e a gente vai sortear essa cabine para você, né, que tiver, né, mais números da sorte, com mais probabilidades de ganhar esse sorteio, lembrando que, obviamente, isso não é uma garantia que quem tiver mais números vai ganhar, mas aumentaria as probabilidades, né, de ser o ganhador desse sorteio. Né? E lembrando também que dentro do Cruzeiro, né, basta você atingir um Lex Purple, né, e garantir, né, a tua cabine, né, no próximo Cruzeiro. É óbvio que quem, né, já se qualificou para o Cruzeiro passado, existem regras de requalificação, mas para você que ainda não bateu, basta bater o Purple que você vai conseguir chegar, né, junto com a gente também dentro desse navio. Então a gente já vai ter as pontuações, né, lembrando aqui, já as pontuações de recorrência, né, todo esse trabalho, trazer mais gente, né, então a gente realmente aqui vai criar um boom para que você possa participar. Algumas pessoas já bateram Purple, né, nesses meses que passaram do Cruzeiro, não puderam estar com a gente, né, no Cruzeiro passado, mas já tem garantido já uma passagem aí dentro desse Cruzeiro maravilhoso aí para a gente poder estar junto nisso, né, com direito a um acompanhante, para a gente realmente tirar esse tempo de qualidade também no Cruzeiro em 2026, tá? 2026 vai ser um ano interessante para nós, né, porque vai ter também a abertura do mercado, né, então assim, a gente realmente, cara, vai fazer um barulho incrível, né, então com essa rede maravilhosa, com o nosso app, com a nossa operação aqui, com tudo muito estruturado, realmente 2026 vai ser um ano que promete demais, né, e a gente talvez não tenha comentado com todos, né, mas houve uma medida provisória, né, dentro do nosso governo, que eu acho que é só interessante comentar aqui, né, que a gente falava, né, que 2026, né, a gente vai poder vender energia infinita para todos os comércios, né, do Brasil, e 2028 a gente dizia para as residências, né, esse prazo de 28 foi antecipado para 27. Então, realmente, aqui tem, né, muito chão aí para a gente poder rodar, né, ainda a gente, no grupo B, tem algumas limitações de tamanhos de usinas, né, etc. A gente sabe disso, né, da própria área de concessão, que a gente precisa ter usinas nessas localidades, mas é legal porque 2026, né, para quem é comércio, B3, né, ainda que baixe a tensão, esse problema já não existe mais, consequentemente vai sobrar muito espaço nas usinas para a gente encher mais gente, né, do grupo B1, que seria o residencial, e 2027 a gente nunca mais vai ter problema, né, de ter energia em áreas, na mesma área de concessão, porque realmente a gente vai ter energia infinita. Então, dinheiro infinito, uma rede que trabalha para o infinito, energia infinita, realmente nem mais o céu é o limite para nós, né? Então, a gente está aqui muito animado, né, para poder construir tudo isso juntos aí com vocês, e realmente esse Cruzeiro promete aí. E o principal, acho que dessa noite, é justamente o nosso Grand Open, né? Então, a gente aqui já tem, né, a nossa abertura oficial para o mercado, né? A gente tem trabalhado, né, em fase de pré-marketing, e a gente, né, chegou a hora de se mostrar para o mercado e mostrar por que a gente veio e por que a gente tem construído isso tudo. Realmente o que a gente tem feito é incrível e a gente precisa mostrar, né, quem nós somos, né, para o mundo,
né? Então a gente nada mais digno, né, do que esse Grand Open, né? Ele vai acontecer em São Paulo, na Arena Renascer, no dia 29 de novembro, gente. A gente, né, gostaria aqui de fazer, né, um evento, obviamente, para os nossos, a gente tem mais, né, quase aqui batendo 31 mil leques, né? Então a gente adoraria fazer esse evento para todos, mas a gente vai fazer um evento exclusivo, né, porque tem muita coisa muito exclusiva que a gente vai mostrar nesse evento, coisas que só quem estiver lá vai poder, né, presenciar e vai poder aprender isso junto com a gente, e são vagas limitadas, tá? A gente tem 3 mil leques que vão poder participar do nosso Grand Open, então, né, já se mexa para poder garantir o seu lugar e o lugar do teu time nesse Grand Open, tá? Porque agora é a hora da gente se mostrar para o mercado, né? Mais uma vez, né? A gente falou do Natal, né? A ideia é que seja dia 29 de novembro, justamente para a gente entrar rasgando no ano de 2026, porque a gente sabe que o ano promete e nada mais digno do que a gente realmente, né, iniciar para o mercado, né, a nossa abertura oficial, né, para que todos possam ver isso, tá? Então a gente aqui realmente tem, né, uma série de movimentos aqui, mas esse para mim me chama muita atenção porque vai ser demais esse evento, né, vai ser muito legal e eu estou muito animado aqui, realmente, pelo que vai acontecer nesse lugar, gente. Realmente, para nós aqui vai ser incrível, né, tudo isso. Não sei, Baba, se você quiser complementar alguma coisa aí, mas que de fato a gente está muito animado aí com esse Grand Open, né? Show de bola. Eu vou soltar spoiler, né, cara? Se você quer que eu complemente, eu não consigo segurar a língua no meio dos dentes. Eu sei que vai ter palestrante muito conhecido, eu sei que vai ter, não sei, grupo, banda também muito querida no nosso país. Vão ter muitas novidades, que eu sei que já estão reservadas para lá somente, porque o ano de 2026 vai ser um ano diferenciado, até no mercado energético, né? Então já sei que lá vão ter essas novidades, e muito reconhecimento, que eu sei também. Então você que qualificar Yellow, Orange, Red, Purple, né, Blue, se tivermos até lá, que eu creio que teremos novos gradients, não? Então, assim, é a hora da gente correr atrás, qualificar, para poder passar no palco, sabe? Vai ser aquele palcão cheio de LED atrás, iluminação, já sei que vai ser mais ou menos nessa pegada aí, e a gente vai poder passar no palco, tirar uma foto ali com o Alexandre, mostrar para o mercado inteiro aquilo que está acontecendo com a gente, nós vamos reconhecer os top bônus, né, os top vendedores do ano inteiro, top bônus, top vendedores, top recrutadores, enfim, tudo aquilo que a gente puder mostrar para o mercado, esse evento você não pode perder, né? E a gente costuma ter uma máxima, Alexandre, você que tá, eu sei que você manja tudo de energia e no multinível você tá, né, tá aqui se inteirando com a gente, mas tem uma máxima que a gente fala bastante que o número de pessoas que você levar no evento vai determinar o quanto você vai crescer no ano seguinte. Certo? Então, vamos sim levar muitas pessoas. Eu sei que depois vocês vão soltar aí, a Joia estava falando do marketing, que vocês vão soltar exatamente como vai funcionar, vai ser vendido o ingresso em lote, o primeiro lote extremamente promocional, assim que não paga nem o evento, né? E o segundo lote eu sei que já veio um pouquinho mais caro, e o terceiro lote do evento mais caro ainda. E o mais interessante, sabe o que que é? Que agora dia 29 de novembro a gente já tem a data e sabemos que é em São Paulo. Então, se você quiser se programar, a passagem aérea, se você comprar hoje, amanhã, está tudo barato. A gente fez umas simulações hoje, por exemplo, o André Nascimento saindo lá de Brasília, ele encontrou passagem por R$ 150, né? Tem passagem vindo do Nordeste por R$ 250, 300. Então agora é a hora de já comprar, já sabendo que já está reservado o local, não tem mais como mudar. Então é só se programar, passar para o time e começar a se programar. E a outra novidade interessante, que eu sei que o Alexandre já permitiu, é que vai poder comprar e descontar no bônus o ingresso. Então, eu quero 10 ingressos para entregar para o meu time. Pronto, você vai descontar do teu bônus e o teu time vai te pagando em Pix, certo? E a empresa vai descontando em você em 4 vezes, 5 vezes, até o dia um tempo antes do evento. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Alan, quer falar alguma coisa, cara? Eu tô impressionado com tudo que eu vi, Não, né? só alegria. O Essa é a evento, alegria. cara,
você passar no palco lá, receber da mão do teu presidente um pingente aqui para você colocar na tua lapela, tirar uma foto com ele, mostrar para o mercado, colocar nas tuas redes sociais, sabe? Tipo, reconhecer, sabe aqueles top bônus, os caras que vão para viagem, ganhar aqueles cheques, ganhar aquelas coisas, vai ser realmente algo incrível, além do tanto de conhecimento que nós vamos poder adquirir com um ou dois ali palestrantes que vão ser realmente palestrantes que vão mudar a nossa história. Nesse dia nós vamos poder aprender demais também. Tá bom, galera? Eu acho que é isso, Alexandre. Muito obrigado, cara, pela oportunidade, assim, e por tudo que você tem feito por nós aí pela rede. A gente, a cada dia, tem visto, né, vocês se movimentando, se mexerem para que tudo isso aconteça e para que a gente realmente viva o extraordinário. Então é isso, vou passar a bola para o Alan aí para ele fazer um comentário, alguma coisa, e depois, se você quiser encerrar, vou deixar a palavra com vocês. Galera, eu quero ver todo mundo nesse evento, e lembrando, dia 24 eu estou em Curitiba, hein? Organize, se você tem algum contato em Curitiba, faça me encontrar dia 24, às 19h30, lá na Alexandria, 19h30, vamos colocar 200, 300, 500 pessoas lá dentro, vou fazer o Alexandre sair de lá pela porta, assim, estufado do tanto de gente que vai ter lá dentro, beleza? Valeu, galera, 19h30, Curitiba, estarei lá dia 24, se eu não me engano é terça-feira que vem. É isso aí, show de bola, cara. Vamos fazer bombar o Brasil inteiro. Na verdade, nós não fizemos ainda o trabalho de multinível, nós vamos começar a rodar agora que o negócio, o chicote vai estar lá. Esse Grand Open aí, só esqueceu de dizer que nós vamos ter também área VIP. Então, nessa área VIP, nós vamos ter uma qualificação especial. E, cara, é uma área VIP grande, cabe muita gente. Além da área VIP, não foi anunciado aqui, eu vou anunciar por minha conta. Nós vamos bolar alguma coisa aí para um dia antes, quem sabe, a gente fazer um jantar entre a liderança. Então, tudo isso aí vai ser anunciado. Mas eu acho que o mais importante de tudo que nós falamos, né, é se preparar, aproveitar agora essas promoções para a gente realmente retomar o crescimento, criar um time gigante agora no mês de junho, tá? Para a gente entrar julho muito forte, fazer um julho muito forte. E é claro, se a gente fizer um julho muito forte, consequentemente agosto também, como o Alexandre bem disse, as injeções, né, elas estão vindo a 1.000 por hora, então os volumes de injeção vão se somar aos volumes do mês, então as qualificações elas vão acontecer naturalmente, vai ter muito red aí batendo purple naturalmente, vai ter muito purple batendo blue, vai ter blue aí que vai virar, sem dúvida alguma, gradient, e não serão poucos até o final desse mês, até a gente se aproximar desse evento. Lembrando que, poxa, nós estamos agora com uma parceria, poxa, multimilionária, para a gente realmente trabalhar com tranquilidade. A empresa agora, a CD, está investindo, tanto que 100% do que está entrando agora do web está vindo para a rede. Então, percebe-se que realmente a empresa está abrindo a mão, fazendo a parte dela. Muita gente já para se qualificar por cruzeiro. É muito bacana a gente focar nas viagens, tá? Caminha com força, bota foco total, porque tem tempo para você bater purple. Acredite, você chegou a purple pensando em estar no cruzeiro, cara, você ganhou mais dinheiro, você formou lideranças abaixo de você, ajude depois essa liderança também a estar no cruzeiro, e de viagem em viagem você vai crescendo, vai ganhando dinheiro, e o negócio não para, tá? E é isso aí, Alexandre, só agradecer mesmo, dar os parabéns aí a todo o time, né, cara? A gente bateu mais uma vez aqui 1.000 dispositivos na sala, então todo mundo de parabéns aí por fazer desse evento aí um sucesso, tá? E vamos com tudo, cara, que o negócio só está começando. A Alexandria nem começou, pode ter certeza disso. Só lembrando, amanhã, nossa reunião, né, a apresentação do plano de negócio, trazer se cada um que está aqui nessa sala trouxer um convidado amanhã, com certeza a gente vai ter mais de 1.000 pessoas na nossa reunião de terça-feira e na nossa reunião de quinta-feira às 21 horas, tá? Amanhã, 21 horas. Ok? Assistiu, cadastrou, né, André? Eu acho que com essa promoção agora, 100 cadastros por dia, tranquilo. Vamos embora. É isso aí, parabéns, obrigado aí, Brandão, parabéns a toda a galera aí, viu? Sensacional, viu? Vamos com tudo, que o melhor está por vir, o topo é o nosso lugar, é isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Brandão, obrigado, meu irmão. Valeu a todos, valeu.